Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje um convidado super especial aqui no TrioCast, que é um podcast que fala sobre empreendedorismo além da medicina, sobre artes, negócios e empreendimentos. E hoje o nosso convidado é o Dr. Pedro Batista, cirurgião geral, um empresário, né, um expert dos negócios e atleta, né, foi jogador de futebol. E hoje a gente vai entrevistar ele para poder falar um pouquinho sobre as suas dicas aí de negócio, como foi sua virada de chave para poder entrar no mundo aí empresarial. Pedro, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço. Bom demais estar aqui com vocês. Um dos meninos, um conterrâneo postiço. Então, Alfredo fez faculdade lá na minha terrinha, em São José do Rio Preto. Aproveitou bem a vida lá, porque aquele lugar é fantástico. Saiu muita gente boa de lá. Nishimura também, vindo do interior e desbravando aqui São Paulo. E o Dieguinho, que já era um cara que a gente tinha muita coisa em comum, muito contato, a gente só não tinha conseguido se aproximar mais e agora ficou excelente ter vocês aqui. Então, prazer recebê-los aqui no nosso escritório e fico feliz e que seja o começo de grandes conversas. Sim, certamente. E a gente tem essa pegada, né, Pedro, que a gente vai visitar o espaço dos convidados. Então a gente vê aqui hoje no seu espaço. Que você falasse um pouquinho desse espaço aqui. Legal. Pessoal. Aqui é o seguinte, logo que eu me aposento do ramo executivo de operadora de saúde, lá em fevereiro de 22, eu procurei um espaço que fosse um espaço extremamente adequado para eu receber todas aquelas pessoas que ao longo da minha carreira eu tinha feito muito contato e, óbvio, com possibilidades de que eu pudesse ter aí novos negócios. A princípio, montei um escritório muito legal com um grande amigo lá em Alphaville, e é um amigo que também outra área, nada a ver com a área de saúde. E aí fiquei ali durante um ano, só que não tem jeito. São Paulo ela tem uma atração pela característica negócio, que ela é única no mundo e única principalmente no nosso país. E aí, depois desse um ano, todo mundo me ligava e falava assim: pô, Pedro, dá para fazer uma reunião aqui em São Paulo? Então eu acabava tendo que sair de Alphaville, onde eu resido, e vinha para São Paulo para fazer as reuniões. Aí pegava um café aqui, outro café ali, e aí eu falei: não, quer saber de uma coisa? Vou mudar isso, vou montar um escritório em São Paulo. Só que no que eu falo para um grande amigo que a gente já estava trabalhando junto há 2 anos, que era o Nelsinho Piquet, eu falo: Nelsinho, vamos montar um escritório? Ele falou: Pedrão, vamos fechar o escritório agora. E o Gil Salzano, que é um outro grande amigo nosso, e o Gil chamou você, inclusive, para participar do escritório. Então é um escritório para a gente tocar os nossos negócios, é um escritório que é para ter um ambiente de extremo acolhimento e todo mundo poder ser muito bem recebido. E, cara, eu vou tocar a minha parte de automobilismo, você toca a sua parte de saúde, e o Gil toca a parte dele de indumentárias e imóveis de alto padrão. E aí ficou muito fácil de constituir o escritório. A hora que o seu sócio ele tem essa indumentária de imóveis de alto padrão, então o escritório ficou uma casa deliciosa aqui para poder receber os parceiros de negócio, os amigos, e a gente poder discutir em um ambiente extremamente agradável as coisas boas que a gente tem para falar. O que é super interessante é que o Ricardo Tutu, né, que nos apresentou, ele te denomina como um dos maiores médicos do Brasil, sem consultório. Mas sem dúvida agora, com um dos escritórios mais lindos que nós já entramos. Aqui é lindo. Vocês vão ver depois os bastidores, nos cortes. Um lugar lindo, né? Lindo. E a ideia mesmo, o Tutu é um querido amigo que fez essa ponte aqui com todo mundo. E ele, poxa, já fiz podcast com ele, a gente conversa muito. Ele me liga às vezes para pedir alguma coisa de saúde, para a família, para os amigos. Então, essa áurea que ele fala, é o melhor médico do Brasil. Porque, cara, ao longo dos meus 10 anos de carreira como executivo, como responsável por áreas de operadora de saúde, poxa, a gente fez muita amizade boa, então acesso aos melhores hospitais, aos melhores médicos, todos muito amigos. E aí fica fácil você ser um belo médico, um bom médico, porque além de você ter que entender de medicina para coordenar um serviço, e coordenar um serviço com muita criticidade, principalmente pela característica do paciente, você também tem que ter boas pessoas perto de você, muitas vezes melhores que você, para que isso seja um no final é sempre sobre pessoas, né, Pedro? Exatamente. A gente, assim,
A gente que tocou serviço de residência, enfim, você às vezes não é o cara melhor formado, com a melhor bagagem cultural. Acho que muitos de nós já conviveram com pessoas geniais, muito melhores do que nossas, mas não fazem a coisa acontecer. Então, eu queria até que você falasse sobre isso, né? Legal. Como é esse negócio para você, se fazer acontecer? Bom, eu vou ser bem sério, aí eu vou remeter um pouco à minha criação. Primeiro, minha mãe e meu pai. Tá? Sou de uma família muito humilde. Minha mãe, quando eu nasço, a minha mãe é cabeleireira. Então aí vem também uma cabeleireira com um salão de beleza lá em São José do Rio Preto, com uma estrutura muito interessante. Ela muito eloquente em tudo que ela sempre fazia, competência. E meu pai, ele naquela época, ele era uma função que tinha já na Sul América, que chamava-se inspetor de seguros. Então naquela época não existia o corretor ainda, a gente está falando ali do começo dos anos 80, e ele era o cara que tinha contato com todo mundo na cidade para vender os seguros via Sul América. Meu pai ficou 35 anos na Sul América, depois disso foi presidente de Rotary Club, presidente de clube de futebol. Meu pai foi presidente do América durante quase 10 anos. Saudoso Ameriquinha. Saudoso Ameriquinha. E, poxa, você vai vivendo naquele ambiente e você vai vendo o nível de respeito que eles tinham pelas pessoas, porque eles também vieram de baixo, eles cresceram, eles construíram a história deles. E eu vivi tudo aquilo igual vocês, tiveram as histórias familiares de vocês, e a gente aprende a preservar demais a qualidade de cada pessoa. Sim. Então, quando eu venho para São Paulo, então me formei em Sorocaba, e aí teve uma situação muito interessante em Sorocaba, porque no meio, ali no começo para o meio da minha formação, meu pai e minha mãe se separaram, e aí, poxa, para quem já teve na família algum histórico de separação um pouco mais agressiva do ponto de vista de decisões do que poderia ser feito, poxa, foi um baque muito pesado para mim e para os meus outros dois irmãos, para minha irmã e para o meu irmão. E eu precisei ir trabalhar do segundo para o terceiro ano para pagar minha faculdade. Naquela época era um pouco mais barato do que é hoje, claro, mas de qualquer forma... Você em período integral exatamente. Ainda, e aí, faço o quê, né? E aí, poxa, tinha um estágio que naquela época eles faziam, um médico era o responsável por fazer os exames de piscina nos clubes dos metalúrgicos, em Sorocaba, nos outros Fiz clubes. Fiz muito isso. Poxa, isso foi fantástico. Então você tinha um nível de tratamento ali com pessoas extremamente humildes, então os metalúrgicos, os industriais da base, e aí você vai sempre continuando dentro daquele ambiente que você nasceu e que você tinha de servir a pessoa. E óbvio que na medicina, por a gente servir demais, a gente sempre vai tentando manter esse nível de intimidade com o teu cliente no seguinte sentido: poxa, confia em mim que eu tô aqui para te servir. E poxa, eu sempre gostei de servir demais. Dali eu fui para o Espaço Sorocaba, então eu falo, poxa, fui sair da parte do exame de piscina e fui para o Espaço Sorocaba para fazer ali um estágio também. E o Castanho, tá, que é o Antônio Carlos Belo de Castanho, que é um cara queridíssimo, que é o dono do spa até hoje. O Castanho me abraça de uma maneira que fala: eu quero que você passe a acompanhar os pacientes aqui como um concierge. Porque o jeito que você está estendendo a mão para a enfermagem, para as meninas da Copa, é um jeito que conquista o paciente. Porque ele vê que você, como um responsável aqui pela saúde de todo mundo, você trata todo mundo bem. Só que o time empolgava, e o time sempre fazia isso, girar. E a máquina trabalha para você, em né? prol de tudo. Bom, saio de lá, vou pro Exército. No Exército eu fico na Amazônia, ali em Tabatinga, Tríplice Fronteira Brasil, Colômbia e Peru. Saio de lá, venho para cá, e posso dizer assim, minha esposa, a gente tá junto há 24 anos. Então minha esposa foi comigo para a Amazônia. E aí ela fala: poxa, eu acho que foi um dos melhores períodos da nossa vida. Porque uma população extremamente carente, que ela precisava do médico naquele local, e aí a gente teve uma vida muito legal lá. Quando a gente vem para São Paulo, eu falo: agora eu preciso me especializar. Agora... E eu começo na Beneficência Portuguesa a fazer a especialização em cirurgia geral e preciso trabalhar. E aí vou trabalhar num dos hospitais da Prevent Senior naquela época, o Hospital do Santa Maggiore do Paraíso, e ali cria-se um ambiente de muita confiança, e eu precisava que fosse extremamente eficiente, porque eu precisava trabalhar bastante, mas eu também precisava continuar fazendo a residência. Espera lá, como que eu vou dividir esse tempo, sendo que eu preciso trabalhar bastante, porque a conta em São Paulo é cara,
E mesmo assim, fazer uma residência que eram para ter 8 R1s naquele ano. A residência era muito puxada, a época que a Beneficência Portuguesa tinha SUS ainda. A equipe era uma equipe extremamente solicitada num hospital de 1.200 leitos. E, pô, nós ficamos em 3 R1s. E que fazer sobreaviso para todas as Pra especialidades todas as cirúrgicas. especialidades cirúrgicas. Cirurgia cardíaca. Exatamente. Tudo, né? Então, poxa, a cirurgia cardíaca, teve um paciente que evoluiu para uma isquemia mesentérica, pô, vai lá o R1 fazer a primeira avaliação. E isso era o tempo inteiro. Ao invés de estar numa equipe que tinha 8, no nosso ano, infelizmente, 5 R1s não aguentaram o puxado que era, saíram, ficamos só em 3. Então eu brinco, naquela época era o BIP, né? Então, pô, era para ficar 20 dias com o BIP, eu fiquei 4 meses. Então, você deve ter pesadelo com o som do BIP, como eu tenho até exato, hoje. Exato, né? Minha esposa também se fala. E, bom, nessa situação de eu ter que otimizar o meu tempo e principalmente a gente ter que ter uma facilidade para deslocamento, tudo bem que o hospital era um do lado do outro, mas eu precisava que as pessoas fossem extremamente doadoras comigo também. E entendessem esse fluxo de sai do tempo aqui da residência, corre lá, vai fazer um plantão, termina o plantão, vem rápido para cá. E aí, óbvio, eu precisava otimizar o meu tempo. Quando eu tenho que otimizar o meu tempo, tanto na Beneficência Portuguesa quanto no Santa Maggiore, eu passo a criar muita amizade com toda a escala de enfermagem, auxiliares. Então, por exemplo, chegava no plantão, meu plantão começava às 7 horas da noite no pronto-socorro. Só que o plantonista do pronto-socorro, como é de praxe nos hospitais no Brasil, ele também fica responsável por alguma emergência que acontece nos andares. Poxa, mas espera lá, se eu chegar 20 minutos antes e subir até o último andar e vir descendo e vendo com as enfermeiras qualquer demanda que já existe e eu puder já ajudá-las em alguma situação para, antes de eu começar meu plantão, tudo estar ok, pô, vai facilitar demais. E assim eu fazia. Então eu chegava 20 minutos antes do plantão, subia, vinha descendo, resolvia alguma pendência de prescrição que tinha, algum paciente que estava com dor, e otimizava. A hora que eu chegava no pronto-socorro, que o pronto-socorro naquele momento estava cheio, você vê, 7 horas da noite, troca de plantão, e todo mundo esperando exame que foi pedido à tarde. Aí a gente juntava os 4 médicos que estavam ali naquele momento, fazia as divisões de responsabilidade naquele momento, e aí otimizava. Quando chegava 10 horas da noite, poxa, estava tudo ok. Então, você se posicionar dentro de uma maneira ética e lógica para melhorar o ambiente que você está dentro, passou a ficar muito claro que, poxa, isso é bom para todo mundo. Isso é bom para o anestesista, isso é bom para o cirurgião, isso é bom para a enfermeira, isso é bom para o dono do estabelecimento, que começa a sentir que realmente existe uma melhoria de um processo simplesmente pelo ambiente estar mais agradável. E aí fui crescendo nessa situação, sempre trazendo pessoas muito boas, e quando chega maio de 2013, viraram para mim e falaram assim: Pedro, você consegue replicar o que você está fazendo para outras unidades? E aí, claro, eu já tinha dado plantão em outras unidades da operadora, e naquele momento eu falei: cara, eu sei, eu tenho umas 15 pessoas que eu acho que fazem igual. Tem essa cultura aí. Tem essa cultura. Pô, a gente montou um grupo de 15 pessoas naquele momento e começamos a replicar as melhores práticas de todos em todas as unidades. Poxa, foi muito legal. A ponto de, em setembro de 2013, eu ser convidado pelo proprietário a me tornar o diretor dos pronto-socorros de toda a operadora. Ainda a operadora pequena, estamos falando de 150 mil vidas naquela época. Poxa, mas eu, um cara que estava fazendo ali, moleque, cirurgia geral, ainda não tinha terminado, eu estava no final do R2, sendo convidado para ser diretor. Aí cheguei para o meu chefe da Beneficência Portuguesa, Pedro Bertevelo, e falo para o Pedro: preciso falar com você agora. Ele falou: vem aqui no meu consultório. Eu falei: olha, fui convidado para ser diretor de pronto-socorro. Ele falou: pode ir. Geralmente, a hora que chega setembro, outubro, os R2 chegam para mim e falam que não vão vir mais para poder estudar para o R3. Você está vindo me pedir para ir trabalhar. E você está vindo me pedir para ir trabalhar em uma posição que provavelmente eu vou precisar de você um dia. Então, vai, dedique o que você precisar, eu estou aqui.
Também muito legal. Isso, o cara, você também, muito além do aquele escopo negócio, de trabalho dele, né? Exato. E, então, essa questão da parceria, da doação sua. Pô, eram 8 residentes, ficaram 3 e esses 3 foram até o final com o chefe da equipe, batalhando, levando tudo, segurando a bronca. Então foi muito legal. Então esses 2 anos de beneficência portuguesa e Santa Maggiore me fez crescer demais, aprender demais. E aí é o que a gente estava comentando antes ali. As porradas ninguém vê. Sim. Mas a gente toma Mas muito sabe, Pedro, porrada. uma coisa que você falou assim, ó, várias coisas, leitura, né? Você vê. A gente falou isso no outro episódio, tipo assim, da simplicidade do interior. Né? Porque no interior a gente vê as pessoas, olá, bom dia, boa tarde, ô Dona Maria, seu João, e aqui acaba se perdendo. E eu sou assim, né? Tem um funcionário da Copa, cumprimento, a faxineira, bom dia, boa tarde. É o que você estava falando. É a gentileza. Isso é o básico. É o básico. Na verdade, assim, não existe capacidade de você querer criar time, de você estimular as pessoas sem ser exemplo. Sim. Exatamente. Então, pô, chegava era interessante porque abria a porta do consultório, pronto-socorro lotado. Aí eu pegava a fichinha e chamava: Dona Fulaninha, vamos lá? Aí aquela senhorinha que tava com a bengalinha, eu me dirigia até ela, levantava ela, trazia ela no meu braço até a entrada da porta, fechava a porta, recebia. Na hora que eu voltava para chamar o próximo paciente, tinha paciente pegando ficha e colocando na minha porta. E assim, eu não estou falando nada fora do comum, que vocês também provavelmente passaram por isso. Sim. Na vida de vocês. Só que você passa a contaminar o ambiente daquela maneira. Se você é um cara que você vai dar um plantão, você está no começo da sua carreira, você vai dar um plantão de tênis sujo, calça largada, Mau humor. jaleco amassado. Pô, desde o meu R1, eu ia de gravata. Aí eu falava assim, pô, por que esse cara tá vindo de gravata aqui? A ponto de... Aí tinha a turma, né, o pessoal que tinha formado comigo lá em Sorocaba, tava fazendo, no caso, a residência de radiologia. E a BP naquela época tinha um baita de um serviço A Medimagem, a Medimagem. E aí teve um dia que eu precisava discutir justamente um caso da cardiologia, de um paciente que estava com uma suspeita ali de isquemia mesentérica. E aí eu chego, entro na sala, um dos meus amigos olha assim para mim e fala assim, ó, tava o chefe mais sisudo fazendo uma discussão de caso com todo mundo. E eu chego de gravata, tal. O meu chefe, como eu citei o nome dele aqui, era o mesmo Homônimo. nome, era o homônimo. E aí eu sabia o nome do chefe, cumprimentei ele, falei, vamos aproveitar que vocês estão todos juntos, vamos discutir um caso aqui? E aí ele falou, claro, vamos discutir. Ele vai me apresentar, eu sou da Progastro. Aí ele abre na tela, fazendo uma discussão, aí eu saio, dá 15 minutos, o meu amigo me liga. Ele falou, o meu chefe aqui tá achando que você é o chefe da equipe. Eu falei, por quê? Ele falou, não, porque você veio, você cumprimentou todo mundo, você parou a nossa discussão, colocou um outro caso tão bom quanto o que a gente estava discutindo e discutiu junto, ele achou que você fosse o chefe. Então é o nosso posicionamento. Sim, e o tanto que a gente se prepara também para ter esse tipo de posicionamento, o tanto que a gente se apresenta, que é o que faz toda a diferença. Então, desde o jeito que você vai receber as pessoas no seu consultório, do jeito que você vai tratar as pessoas e do jeito que você percebe que o ambiente não está apropriado para aquelas pessoas que estão carentes, estão precisando de atenção, faz toda a diferença. E aí eu acho que foi aí que... E aí do empresário, né? Você falou uma coisa que é o tipo de empresário. O empresário, na verdade, ele não tem que ser cobrado, ele tem que ter iniciativa, né? E ele tem que fazer coisas novas para realmente... Não precisa ser cobrado, né? Essa questão do ser cobrado é super interessante porque vocês vivem em hospital e a gente sabe que a todo momento tem alguém que está insatisfeito e ela quer cobrar. E o pior é quando ela não acha ninguém para reclamar. E ela tem que ir numa ouvidoria. Então, esse posicionamento... E por que a gente está falando tanto disso? Porque é para estimular posicionamento. Sim. Eu tenho certeza que muita gente que vê essa conversa aqui é estudante de medicina, ou então é um residente, ou então é um médico que está precisando se reposicionar. Exato. Você acabou de vir de um reposicionamento de carreira. Você saiu do interior, veio para São Paulo. Cara e coragem. Tá super bem, por quê? Porque, pô, pera lá. Deixa eu mostrar o meu melhor potencial. Sim. E assim, não é só nessa situação.
Porque na hora que você tem o respeito de todo o crew, de toda a equipe de base, todo mundo de cima Presta atenção. presta atenção e fala. Hoje a gente, por um acaso, eu e o Nishimura, a gente estava conversando isso que tem muito a ver. Você não precisa mostrar o que você faz denegrindo o trabalho do outro. Você não precisa vender, você vende mostrando o resultado. É isso, deixa que a sua ação fala por você. A questão do denegrir, ela só contamina o ambiente. Sim. Entendeu? E sinceramente, se você não gosta do cara, deixa ele viver a vida dele. Eu sou um cara muito ligado à energia. Tá? A minha energia eu gosto de passar para os outros, eu faço questão de tentar contagiar com coisa boa. Só que eu me afasto totalmente de quem não traz nada de bom para mim. Sim. Só que você imagina, chegou um momento que eu estava numa posição que eu cuidava de todo mundo. E aí? Eu imagino a carga que você recebeu de coisas muito boas, mas de coisas muito ruins também. Exatamente. Né? Enfim. E aí, você tem que pensar sempre em situações de te fortalecer. Então, é raro a gente falar isso. Mas precisa falar o que é sua válvula de escape. Exato. Então, tem que ter um tipo de fé. Tem que ter o seu momento para meditar, rezar, agradecer. Então, tudo isso vai criando um caráter, vai criando principalmente uma personalidade na gente, que ela é totalmente fiel ao que você vai conseguir desempenhar. Se você não tiver o seu tempo para você, se você não tiver o seu tempo para recarregar as coisas boas, esquece. Você não vai ter tranquilidade para fazer bem sua barba. Você não vai ter tranquilidade para colocar uma roupa que você seja melhor apresentável. Então, assim, a gente fala, poxa, eu quero ser médico, eu quero ser empresário, eu quero ser investidor, eu consegui guardar um dinheiro, eu vou fazer... Esquece, você não vai fazer. Você vai só repetir erros que toda classe sempre repete e você vai ficar frustrado. E aí legal que a gente estava falando, Pedro, nos últimos 2 anos me preparei para tudo, mas principalmente para eu ter paciência até chegar onde eu quero. Ver lá na frente, né? Vou vai direto com o Diego. Sim. Calma, paciência, as coisas vão acontecer porque a gente está plantando certo, no solo certo. Se você planta certo no solo certo, você vai colher coisa boa. Dentro disso tem uma... E assim, todos aqui são especialistas. Não é fácil fazer uma especialidade hoje no país. Não é fácil. A relação de médicos formados, recém-formados, para especializações e residências, ela é ínfima. A gente está falando de 40 mil médicos formados no país todos os anos. Isso sem contar as novas faculdades que estão abrindo agora com as liberações. E aí tem um heads up que tem que começar, um red flag, um heads up que já despertou. O que vai ser da nossa profissão? A gente estava comentando agora há pouco, na Faculdade de Medicina da USP, recentemente eles fizeram um levantamento, chega a quase 40% dos alunos atuais que eles não querem seguir a vida clínica de médico. Eles querem ir para a tecnologia, eles querem ir para a gestão, mas não querem nem desempenhar no primeiro ano uma função clínica. E aí? Eu acho que essa porcentagem aumenta ainda mais. Eu cuidei de residente há muito tempo, dos recém-formados, dos egressos, mesmo aqueles que têm uma residência, que passaram por esse filtro tão difícil e que se decepcionam absurdamente com o que eles encontram de mercado de trabalho. Então muitos também já saem dessa operação para outros vieses imediatamente. E é o que você falou, e aí, o que a gente vai fazer? Para a gente, talvez nós vamos colher esses frutos, porque a gente já está inserido nesse sistema, mas quem vai cuidar desses pacientes? Como os gestores vão se preparar para isso? Como eu, como empresário, médico também, o Diego, o Nishimura, como a gente vai estruturar um serviço baseado no quê? Então, como você vê aí o que vai se tornar a medicina para os próximos 5, 10 e 20 anos? Então... Essa pergunta é fantástica. Quando a gente fala de previsibilidade, o que vai ser daqui para frente, eu gosto sempre de sempre ver um passo atrás do que foram esses últimos 20, 10 anos da medicina, principalmente no nosso país, que é o que a gente está discutindo, para entender o que vai ser daqui para frente. Então, eu tive a felicidade de estar em um ambiente de crescimento profícuo durante 10 anos, com uma extrema capacidade de geração de produção científica e de também estruturação tecnológica, com utilização de melhores práticas e melhores métodos. E aí você começa a andar, então a partir de 22, quando eu me aposento de operadora de saúde e venho para o mercado para olhar tudo o que estava acontecendo,
eu viajei muito. Assumi alguns conselhos de empresas de tecnologia em saúde, conselho de hospitais. E aí comecei a viajar bastante para entender o que estava acontecendo no país. Então fui do Amazonas ao Piauí, ao Rio Grande do Sul, ao Espírito Santo. Fui conhecer todos. Até por convite dos fundos que tinham investido. Claro. Das empresas que queriam entender melhor o que estava acontecendo no mercado. E aí eu fiz um deep dive muito interessante para dar uma olhada muito mais minuciosa no mercado. E eu sempre dava a observação da quebra da Bolsa de 2008, que começa pelos Estados Unidos com a dificuldade do pagamento das hipotecas e dos fundos imobiliários. E ninguém tinha se ligado naquele momento que, se não está pagando a hipoteca, como eu faço para saber que não está pagando a hipoteca? Eu vou ver no banco, mas o banco não está preocupado porque teoricamente tem um juro comendo em cima daquilo ali, então ele não está avisando. Ele não está vendo. Exato. Mas se você for na porta da casa que for vendida e abrir a porta e olhar debaixo do tapete, você vai encontrar todos os boletos lá sem pagar. Então existia na ponta uma informação que já gerava muita atenção. Então agora vamos voltar para o mercado brasileiro. Faço essa viagem nesses últimos 2 anos e começo a tentar entender o que está acontecendo com o mercado brasileiro. E o mercado brasileiro está nítido que ele está totalmente defasado, que os hospitais eles estão extremamente deficitários. A gente às vezes sai alguma notícia de grandes redes, poxa, mas aquele hospital do interior que era dependente do plano, que agora não quer pagar mais a mesma tabela porque está com sinistralidade de 95%, dando prejuízo. Olha como é complexo essa modulação para a gente entender quem é que tem capacidade de sobreviver. E aí você fala, poxa, pera lá, mas são esses mesmos hospitais hoje que recebem, a gente está falando de 6 mil hospitais no Brasil, quantos são de grande rede ou de redes de referência no país? Não chega a 150. Então a gente está falando de outros hospitais que eles não têm tanto acesso assim à tecnologia, eles não têm tanto acesso às melhores capacidades de desenvolvimento de novos métodos, só que é onde a maior parte da população está sendo atendida. E aí a gente fala, poxa, pera lá, então o médico que está sendo formado agora, ele está indo para a ponta para atuar em um ambiente que não tem nem um prontuário eletrônico, que ele não consegue nem fazer uma avaliação, um follow-up de paciente que já passou ali naquele pronto-socorro 15 vezes em um mês, e cada consulta é uma nova consulta porque ele tem que pegar o prontuário de papel. Então, poxa, qual que vai ser a evolução disso? Detalhe, esse hospital que ele está trabalhando no prontuário de papel com uma dívida acumulada que é impagável, então a tendência é fechar, é reduzir. E aí a gente, a hora que vai para a análise de uma Associação Brasileira de Hospitais, a gente sabe que tem aí já um fechamento crônico de hospitais. A construção de novos hospitais com capacidade real ela é ínfima. As universidades, apesar de elas criarem novos cursos de medicina, elas criam dentro de um protocolo extremamente defasado, sem a introdução de novas práticas, de novas metodologias, de pensar em novas inteligências e pensar em novos modelos técnicos. Incubadoras, como outras faculdades fazem, a medicina não tem isso. Por que é que hoje grande parte dos médicos quer virar empresário, quer virar gestor? Pô, eu tô aqui dentro desse hospital, eu quero virar diretor. Tá bom. Eu acho ótimo quando o médico ele quer se tornar um gestor. Mas ele tem que entender o mínimo. E a faculdade não passa nenhuma noção de gestão. Ou ele tem isso naturalmente, ou ele vai ter que fazer um curso que vai te ensinar práticas do SUS dentro de uma pós-graduação. Exato. Então, pera lá. O SUS é importante? O SUS é muito importante, mas todo mundo sabe que as pequenas virtudes do SUS elas são suplantadas pela falha gravíssima que o sistema tem no país. E me desculpe os defensores, mas a gente sabe que a gente está defasado há 30 anos e isso não vai mudar. Então, enquanto não tiver mudança de base, estruturação, o que vai acontecer nos próximos anos é sim um modelo que as melhores práticas vão ser consolidadas, vai voltar nos próximos 2 anos um período de novas empresas se juntando e fazendo ventures ou então consolidação, num modelo de verticalização. Eu acredito numa verticalização de outro modelo. Eu acredito numa verticalização que ela seja mais virtual.
Quando eu digo verticalização virtual, não é uma verticalização de ativo. Perfeito. A gente já está em 2024 e dentro de todos os padrões que a gente imaginava de evolução científica e tecnológica, a gente hoje já estaria todos com um padrão que a própria Rede Nacional de Dados em Saúde, promulgada lá em março de 2020, uma Rede Nacional de Dados em Saúde ampla, com capacidade do meu dado poder ser usado por mim mesmo em qualquer ambiente que possa me prover saúde de qualidade. Pô, a gente está em 2024. Tinha que ser interligado. Não tem como, só que a hora que você vai ver, por que não é interligado? Cerca de 2.000 sistemas no país. Mais de 160 modelos de linguagem. Como eu faço para uma radiografia conversar com o prontuário clínico e conversar com a tomografia e com os resultados laboratoriais? Existe uma necessidade de tudo isso estar dentro de uma mesma linguagem e poder ter um mínimo de inteligência capaz de ler tudo isso. Hoje, se você pegar as 3 maiores plataformas que temos no mundo, Google, AWS e Microsoft, tá? As 3, e você for procurar o que tem de tecnologia, inteligência artificial para a saúde, vocês vão ficar abismados o nível que eles já entregam. Por que não é utilizado isso no Brasil, ou então utilizado em grande escala já nos Estados Unidos ou na Europa? Porque, assim como o Brasil um pouco pior, porque a gente está falando de papel ainda. Claro. Tá? Esses locais, eles não têm padronização de linguagem. E sem padronização de linguagem, você não consegue chegar num sistema desse amplamente desenvolvido para utilizar a linguagem específica e conseguir entregar uma análise. E sem dado, né? A gente que vem da área da medicina, a gente analisa dados e interpreta a nossa maneira, assim como na área de ciência. E sem dados você fica cego, você não consegue tomar boas decisões. Respondendo a sua pergunta com um termo simples, nós estamos em maus lençóis nos próximos anos. Vão ser poucos os nichos que vão realmente entregar resolução. E aí vamos falar exemplos práticos. Pô, no Brasil até hoje, o tempo médio entre uma mulher receber um pedido de uma mamografia e ela operar um câncer são 150 dias. Então, assim, a gente está entregando péssima qualidade de vida para a maior parte da população. E detalhe, eu não estou falando isso só em serviço público, não. Não, serviço privado. Isso é serviço privado. Exato. A gente sabe. Se você for avaliar todos os fluxos, poxa, a mulher recebeu o pedido de uma mamografia. Ela vai marcar a mamografia, ela vai voltar para pegar o resultado, ela vai levar para o mastologista ou para o médico que pediu, para esse médico encaminhar para o mastologista. Aí ela vai ver que precisa fazer um ultrassom de mama, vai fazer ultrassom de mama. Assim, ao todo, a gente está falando de quase 20 idas e voltas dela no sistema até ela chegar numa situação de solução. Por que eu estou falando do câncer de mama? Porque é o que afeta a vida da mulher demais. A gente pode citar o câncer de colo, a gente pode citar o câncer de próstata, a gente pode citar câncer de pele. Só que a gente está nessa defasagem com mais de 50 milhões de brasileiros com planos privados que não conseguem ser responsáveis pelos seus pacientes e o SUS que tem as limitações dele para conseguir justamente atuar nessa monta. E o plano privado não consegue nem trabalhar com prevenção, que tiraria um custo absurdo lá da frente. Eu acabei de viver uma situação na minha família, minha sogra caiu, fraturou o cotovelo, teve que fazer uma cirurgia, enfim, uma Unimed de interior. Ela deu entrada no pronto-socorro, foi atendida e falou assim: você volta para casa agora, daqui uma semana eu te chamo para operar. Sim, não tem cabimento uma situação dessa. E todo mundo aceita isso como normal. E a gente está falando de uma grande cidade do interior de São Paulo, que tem uma Unimed lastreada aí, mas com graves problemas estruturais. Acho que para quem atua no interior, a gente vê isso acontecer. As santas casas não dão conta do recado, esses outros locais também não. E como você entende que a gente pode replicar esse modelo de solução para o nosso serviço? Enfim, como o médico empresário que atua diretamente com isso, ele pode sair na frente. Essa é a dica de ouro. Essa é a melhor. Assim, é óbvio que com tecnologia tudo facilita. Mas uma das metodologias que elas são melhores empregadas quando a gente quer fazer uma melhoria, você falou de dados, então vamos analisar preteritamente. Eu tenho lá o Dr. Nishimura, que opera colecistectomia. Ele vai operar a vesícula, ele opera a vesícula dentro de um padrão muito claro. Ok? Dr. Nishimura ele gasta em média 40 minutos, com taxa de resolução ótima, com mínima utilização de materiais, raramente precisa utilizar um surgicel,
Então, assim, poxa, padrão ouro. Ele tem ali aquele height de eficiência muito bom. Quais dos médicos do serviço que você coordena, estão dentro daquele range de segurança que o Dr. Nishimura também opera? Nessa alta performance. Isso é alta performance. Tem alta performance. Gasta pouco e tem resultado, né? Olha-se o que foi feito, analisa toda a capacidade de realização dentro de um padrão ouro e, óbvio, entrega aquilo em alta performance primeiro para o profissional. Porque se você tem um conjunto de profissionais que estão dentro de um nível de segurança para o seu paciente, você tem um dos melhores serviços que pode ser desempenhados aí, seja na cidade do interior, seja em São Paulo, seja no Rio de Janeiro, ou seja, em qualquer lugar. Só que isso tem que ser feito. Dá trabalho, dá muito trabalho. Eu fiz muito disso no papel. Então lá em 2014, 2015, que a gente não tinha sistema algum, era no papel. Mas a gente entendia qual era uma metodologia básica. E se quer saber de metodologia, então vamos lá. Por que é que hoje a gente tem, olhando uma visão de mercado, por que é que hoje os principais líderes de empresas de altíssimo padrão são engenheiros? Porque eles têm essa metodologia para minerar dado, né? Processo. Então, se o médico... Você falou do militar, né? Processo. E a estratégia está pautada em uma série de padrões que eles têm que ser seguidos, seja análise preditiva, encontrar quais são as falhas, estruturar um novo modelo, testar um novo modelo, validou o novo modelo, viu que ele é mais eficiente do que está sendo feito, aí você homologa ele como padrão. A gente sabe que isso é raríssimo. Mas eu trabalho num serviço que já faz isso, Pedro. Ótimo. Mas vocês sabem, como a gente acabou de escutar, o exemplo da sua família, que não acontece. E se eu chegar em qualquer hospital de São Paulo hoje com um paciente em infarto agudo do miocárdio, é bem provável que eles vão avaliar, vai fazer ali toda a estratificação, vai pegar esse paciente, se for de plano privado, então vai levar para uma UTI, Exato. vai ficar em observação, Cheio de vai fazer um cateterismo. Esse cateterismo vai ser um cateterismo diagnóstico, vai voltar esse paciente para a UTI, vai só fazer uma autorização para o plano de saúde liberar os stents que o cardiologista solicitou, que o intervencionista solicitou. Depois de 1 a 2 dias é liberado o procedimento e aí o paciente volta para fazer um cateterismo. Gente, olha o tanto de perda de processo. Você poderia resolver em 2 horas a partir do momento que ele colocou o pé no hospital. Se você tem a segurança de que aquele médico ele é eficiente e ele está com boa índole de entregar um procedimento de alto padrão para um paciente que precisa, resolveu em 6 horas. Ele vai passar a noite na UTI com segurança, em observação pós-procedimento, e no dia seguinte, se estiver tudo ok, ele pode voltar para a sua atividade laboral. Mas a gente precisa ter toda essa avaliação que foi falada há pouco. Senão a gente não vai conseguir evoluir, só que isso tem que ser para todos. E para todo mundo fazer isso, a gente precisa que o médico, que é o principal player desse ambiente, ele esteja preparado. Exato, ele precisa ter esse conhecimento prévio, que não adianta você empurrar ele goela abaixo. A maior parte de nós médicos tem noção que isso existe, esse processual existe. Uma falha estrutural das faculdades de medicina, mas essas próprias grandes redes deveriam oferecer isso também como uma contrapartida a você fazer parte dessas instituições. Dentro disso tem uma situação bem interessante, Alfredo. O que a gente mais tem hoje no país é gestor de saúde. Tá? E todos se gabam de serem muito bons. Então a autoavaliação ela é fantástica. Tá? Então eu gosto... o problema da autoavaliação, e aí o Cortella ele fala uma situação, uma frase que é muito boa, a autoavaliação ela é a maior destruição da sua pertinência em entender o que você realmente é. Já começa com viés, né? Exato. Então, quanto mais distante é a sua avaliação, pode ter certeza que mais preciosa ela é para você. Então, se eu tenho alguém falando bem da estrutura e a estrutura ela sendo relevante, eu tenho alguém lá no Pará falando que este serviço e que este profissional é excelente, é muito mais valioso do que eu falando de mim mesmo ou minha mãe falando de mim. Sim. Tá? Então, quanto mais distante é essa sua capacidade de ser qualificado, melhor é o nível da sua qualificação.
E isso é muito interessante. É por isso que a gente estava conversando. E, poxa, hoje vem pacientes do Brasil inteiro operar comigo. Nishimura, você está no caminho certo. Porque se tem gente que está lá no Mato Grosso, no Rio Grande do Sul, vindo para São Paulo para operar contigo, é porque realmente você atingiu esse nível de excelência. Né? Bom, então a gente falou de toda essa capacidade de você ser referência. E aí eu estava falando do gestor. O gestor hoje, ele é formado dentro de práticas que não são adequadas. E isso está mais do que comprovado que a gente está levando todo o nosso setor de saúde para uma bancarrota. Então você tem os gestores de operadoras que espremem o fornecedor, o distribuidor do OPME, da medicação, de todas as indumentárias com pagamentos de 90 a 60 dias, aí você arrebenta o fluxo de caixa, só que aqui ele está fazendo isso porque justamente ele não está conseguindo melhorar o fluxo de caixa dele, porque teve um descontrole dentro daquele hospital, mas a operadora de saúde também está com uma sinistralidade de 95%, dando prejuízo no final do ano de mais de 5% de prejuízo. E todos aí são os gestores que a gente tem falado. Poxa, põe a mão na cabeça um pouco, peraí, você não está fazendo um trabalho correto. Sai um pouquinho da casinha, vamos se preparar mais, vamos melhorar a tua capacidade de percepção do que está ao teu redor, vamos melhorar a sua capacidade de enxergar alguma situação que você não viu e de uma informação que você relevou, e hoje essa informação, se você tivesse visto ela de uma maneira muito mais específica, você teria corrigido um erro, e passa a entrar num ambiente de segurança. Replicar falhas antigas é o maior erro que um gestor pode ter hoje em saúde. É o maior erro que um médico que está querendo uma evolução em carreira pode ter. Aí a gente volta um pouco no começo da conversa. Poxa, como é que eu vou me tornar um bom médico? Cara, eu não sei nem me vestir. Posicionamento, eu não cuido nem de mim. Você não tem posicionamento, soft skills, você não sei conversar com as pessoas, é isso. Tá? Então, começa por aí. Eu adoro médicos e bons gestores. Porque isso mostra caráter, isso mostra empenho, isso mostra que ele não só cuida dele, mas ele também cuida de todos que estão ao redor dele. Então existe uma empatia muito legal quando um médico se torna um bom gestor. Muitos falam, médico não tem que ser gestor. Eu não vejo isso. Se a gente pegar as maiores empresas de saúde do país, elas foram fundadas por médicos, empresários e gestores. E contra fatos não há argumentos. Sim. Mas, Pedro, tem até uma frase antiga que tinha um empresário que era dono de uma operadora que falou que ele mexia com um negócio que era, né, milionário, que tinha muito que era branquinho, tinha muito era barato, né, que eram os velhos, né? E aí quando você falou assim dessa mudança, e foi uma coisa que você falou do guru, né? Eu vou pensar lá na frente. Por que minha mudança do interior para cá teve, se eu era o único da cidade, de uma região, 100 km de raio, eu era o único especialista na minha área. E por que eu vim para o maior mercado do Brasil? Pensando lá na frente, né? Porque se a gente vence aqui, a gente vai vencer em qualquer lugar. Outro detalhe é, ou a gente vai ser esse sal, que é o branquinho, baratinho, que tem de monte, ou a gente vai ser diferenciado. Então assim, o que você vê para os novos médicos? Porque está tendo muita faculdade, tem muita faculdade, não tem como especializar. Como que você vê a carreira médica no Brasil? Que a gente está falando ali da operadora, de condições de trabalho, mas o que você vê de futuro para o médico no Brasil? E como lidar com esse problema? Eu vou por número. Sim. A gente comentou, são cerca de 40 mil médicos formados todos os anos. A gente já ultrapassou a marca de 500 mil médicos no país. Se são 40 mil médicos por ano e a taxa de entrada de médicos no mercado ela está extremamente superior à taxa de saída de médicos, até pela expectativa de vida do brasileiro que aumentou demais, e hoje quantos e quantos grandes médicos não 70, estão ainda... 80 anos. Exatamente, doutora Angelita. A doutora Angelita ela é uma fabulosa médica ainda. É a coisa mais gostosa de discutir clínica cirúrgica com a doutora Angelita ainda. Só que não é só ela. Sim. A grande maioria dos médicos estão levando suas vidas até os 75 anos. Muito em parte que também não se prepararam. Infelizmente. Não se prepararam. Pera lá, então eu tenho gerações que estão com 75 anos e gerações mais novas que estão repetindo os mesmos erros de não se prepararem adequadamente nem para fazer uma economia pessoal. Sim. Então, tem que ter
esse ímpeto de que vamos lá, eu saio da faculdade e aí eu tenho o ímpeto de ir para o exército, porque era uma coisa que eu tinha comigo que era importante para eu melhorar o meu entendimento de sociedade. E aí vou trabalhar com índio, vou trabalhar com colombiano, com peruano, que era a população que existia naquela região. Poxa, na hora que eu venho então para cá, eu quero me especializar, porque eu falei, bom, agora eu tenho que subir a régua para eu ficar pronto para coisas mais importantes. Faço cirurgia, entro na FGV, faço o meu MBA de gestão em saúde. Pô, tá bom não. Aí eu vamos fazer agora Lean Six Sigma, preciso entender de processo. Aí estuda Lean Six Sigma para a gente melhorar o entendimento de processo e fazer um estudo de padrões e de melhoria de processo. Maravilha. Pô, agora vou para os Estados Unidos. Vou fazer meu MBA para entender de saúde americana. São 10 anos estudando depois de formado. Sim. Para a gente chegar num mínimo de discussão e um mínimo de sucesso de carreira, para a gente começar a poder ficar dando palpite na vida dos outros. Não vai ser de um dia para o outro. Hoje uma construção de qualquer... Você quer formar, você quer montar uma startup, já entenda que você vai demorar de 4 a 10 anos para você conseguir entregar algo. E não ache que é só porque você tem uma ideia fantástica que você vai mudar algum sistema. A gente está falando de 6 mil hospitais, a gente está falando de 600 operadoras de saúde com cabeças distintas e que todo mundo que lidera essas unidades hoje acha que é mais esperto que você. E está preponderante, porque já está comandando aquele setor. Então, vai ter que ralar demais. O médico daqui para frente, ou ele vai ser ultra empenhado e diferenciado na capacidade dele de interpretar novos fatores, principalmente tecnologia, ou ele está fora do mercado. E Pedro, você como gestor, cara, a gente está falando dessa quantidade de médicos. A gente sabe que está uma grande maioria concentrado aqui na região sul e sudeste. Como gestor, como tentar resolver essa desigualdade que tem no Brasil de médicos, essa distribuição de médicos? Isso é impossível. Porque o cara que ele se formou, ele fez um investimento alto, ele tem lá todas as suas vontades pessoais e ele quer estar onde você tem as melhores possibilidades. É uma minoria ínfima hoje que tem o ímpeto de sair de um grande centro e ir trabalhar numa Amazônia, ir trabalhar no interior do Pará, ir trabalhar no interior da Bahia. Caatinga, é isso. Então a gente está falando de uma minoria ínfima. Então, as tentativas de justamente criar incentivos, elas se tornam cada vez menos eficientes, porque na verdade ela não é legítima. Não existe você criar uma boa condição para um bom profissional para ir para um lugar onde a população precisa. Você acha que o plano de carreira para um funcionário público seria uma saída para o interior? O plano de carreira, infelizmente, não acontece nem dentro do serviço privado. Exato. Poxa, a hora que a gente fala em plano de carreira, a gente está falando em boa formação, a gente está falando em educação continuada, a gente está falando em expectativa de bonificação, a gente está falando em melhoria da tua capacidade de crescimento e principalmente da tua resposta ao longo dos anos. A gente está falando em menos carga horária. Sim. É tudo inverso do que a gente vive hoje. Totalmente. Então, é muito complicado a gente falar de plano de carreira dentro do serviço público, que ele tem um histórico de eficiência muito ruim no nosso país. Aí a gente tem que repensar mesmo dentro da nossa casinha e por isso que a gente vê algumas situações icônicas de empresas que elas crescem e vão se desenvolvendo de uma maneira tão esplendorosa que elas se tornam líderes de mercado em 10 anos. 10 anos é muito rápido para uma empresa se tornar líder de mercado. É porque existe uma disrupção muito fora do sistema e que traz uma vantagem muito grande para todo mundo. Para o paciente, para o médico, para o administrativo e para todo mundo que está vivendo ali ao redor. E vão continuar aparecendo, mas são ilhas dentro desse mar gigantesco de tanta instituição de saúde que tem no país. E um mar de ineficiência. Né? Exatamente. Um mar de ineficiência. Principalmente. A gente passou por um período muito fértil, que era o período de capital muito barato.
os anos de 15, 16, 17 no Brasil, que foram as grandes aquisições dos gigantes, principalmente comprando hospitais, outras operadoras. Ele foi um período muito que parecia que a gente, chegamos em um padrão americano de expansão. Infelizmente, isso era muito mais uma capacidade que a gente teve de atrair o capital, e hoje a gente vê que a evasão do capital. Entendeu? Porque a ineficiência, uma das principais empresas mundiais de operação de saúde saindo do país porque tomou prejuízo gigantesco nos últimos 5 anos. As principais empresas brasileiras tendo que reestruturar todo o seu modelo de negócio porque não estão conseguindo pagar os juros. Então, a bolha ela estoura se a gente não tiver mais cautela. E tem que aprender com o erro. A gente acabou de viver uma situação dessa. Você vai repetir? Você que está montando sua empresa agora, você que está montando o seu hospital, o seu plano de saúde, o que quer que seja. Volta atrás, faz a avaliação dos dados de quem já viveu, para você não repetir algo que vai poder te tirar rapidinho do seu sonho. Maravilha. Né? Não, eu só estou prestando atenção nessa aula que eu estou tendo aqui, cara. Poderia ficar horas e horas. Hipnotizado. Caramba, velho, caramba. Não, sensacional. Obrigado por ter nos recebido aqui. Vamos encerrar, porque senão a gente fica 3 dias conversando aqui. A gente queria agradecer mais uma vez pela gentileza de nos receber aqui na sua casa. Com certeza a gente vai ter muito feedback positivo sobre isso. A gente aprendeu bastante aqui. E mais uma vez, muito obrigado aí pela porta aberta. Eu que agradeço aí. Foi sensacional. A visita, o papo e o que precisarem, nós estamos à disposição. Eu acho que esse ambiente da gente poder incentivar, dar um mínimo de contribuição para o crescimento da carreira de todo mundo é muito importante. Eu estava conversando com o Nishimura no começo. Eu tenho conversado muito com um grande amigo, que é o Júnior Marabá, que é um psicanalista que trabalha com executivos, com atletas de alto desempenho. E geralmente o pessoal que ele trabalha é quem já atingiu o ápice da carreira e agora não sabe mais se existe teto. Entendeu? E aí ele fala, Pedrão, é muita gente que está nesse mood e que precisa tirar a nuvem da frente para poder produzir mais. Só que a gente também tem todo mundo que está nessa faixa, principalmente o médico, que ele precisa tirar essa nuvem da frente. Então, se a gente é o mínimo humilde da gente olhar para o lado e falar, Shimura, me ajuda nisso aqui. Sim. E aí também perder um pouco desse nosso egocentrismo, cara, eu acho que a gente tem muito a ganhar. Eu acho que abrir a porta de casa para a gente poder ver novas opiniões, qualidades, eu acho que é fundamental. E, óbvio, preparação. Então, eu acho que a gente está no caminho, vocês estão no caminho certo. Eu pretendo estar no caminho certo. Mas tem um conceito, né, que o Alfredo sempre fala que tem um médico do passado, né? Eu acho que, né, nós agimos assim. Eu sempre foco lá em cima. Se eu olhar aqui para frente, eu não vou subir. Então foco lá em cima, porque eu sempre vou estar tentando chegar lá. E tem uma coisa que eu falo assim, se eu sou o melhor aluno da sala, eu estou no lugar errado. Está no lugar errado. Eu tenho que estar num lugar que tem pessoas voando para captar. E isso que é importante. Tá aqui com você, um cara fantástico, cirurgião. É um exemplo, né? Porque bem sucedido, então é um exemplo para todos nós, para quem está assistindo. Um empresário de sucesso. E a gente tem que realmente se espelhar nisso. Né? Nessas histórias, sair da zona de conforto. Muitas vezes o desconforto, né? Essa derrapada, né? O sacrifício ali vai fazer com que a gente alavanque. Sempre tirar coisas boas das coisas ruins que vem para nossa vida. Quer ser empresário? Vai conversar com o empresário. É isso aí. Vai sair ver o mundo. Vai ver o mundo. Eu tenho um grupo de amigos que todo ano a gente viaja uma semana, que são caras que muitos deles já realizaram um grupo de 7, 8 homens que a gente viaja para passar uma semana, às vezes esquiando ou visitando alguma feira grande, e a gente vai junto e cada um de uma área. Esses caras, eles me abriram demais a cabeça em outros modelos, porque não adiantava. O core é muito importante. O que você não tem core para conseguir executar, não faça.
delegue. Eu já fiz isso, tá? Eu já tive empresa de vender hortifruti, quis investir em umas coisas que tem nada a ver comigo, até eu entender que meu core era saúde. Meu core é tudo que está relacionado à melhoria da qualidade de vida das pessoas e tratamentos que podem beneficiar uma grande massa. Pô, vou ficar nisso que eu ganho mais. Isso eu sei fazer, e sei fazer bem, e sei entregar. Então, não vou querer me abusar em outras áreas, eu vou perder dinheiro. Então, pô, já tive amigo médico que investiu em franquia de vela. É cada coisa que a gente vê que a gente fala, pô, pra que fez isso? Bom, eu investi, larguei, mas aprendi. Boa. Eu falo assim que nada é perdido. Mas se você quer crescer, você tem que aprender com erro. Uma cagadinha pode. Pode. Só uma, várias, né? Umas. Boa. A gente aprende muito mais com o erro do que Com certeza. com Não, os mas acertos. o erro ele é fundamental que ele seja interpretado rápido e corrigido. Se você está errando e está persistindo no erro, Vira hábito. Aí tá errado. sai de perto. Sai de Vira perto hábito. desse cara. Mas não existe o cara de sucesso se ele não tiver um erro na vida. Tem que errar. Tem. Erra e corrige rápido. Isso aí. Maravilha. É isso aí. Então, a gente tem que encerrar aqui, infelizmente. Obrigado mais uma vez. Boa, Alfredo. Foi um prazer essa conversa aí, né? Obrigado, Alfredo Nishimura. Obrigado. Dieguito. Tamo junto. O que precisarem, conta com a gente. E vocês acompanhem a gente nas redes sociais, enfim, compartilhem, curtam e mandem essa mensagem para todo mundo. Nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau. Um abraço a todos. Tchau, tchau.